Fala pessoal, continuando aqui com os nossos seletores de CSS. Nesse vídeo a gente vai ver os seletores de pseudoclasses. Essas pseudoclasses aqui, ó, já abri o link aqui da MDN, elas refletem o estado de algum elemento. Como a gente está trabalhando com uma interface aqui, né, os elementos têm estado. Então pode ser que eu tenha, por exemplo, um elemento que está marcado, igual esse caso aqui. Pode ser que eu tenha um elemento que eu estou passando o mouse sobre ele. Pode ser que eu tenha um elemento que eu estou clicado, acabei de clicar nesse elemento, enfim. Tem vários estados que a gente pode manipular aqui no caso. Como eu te falei, eu deixei aberto aqui e são muitos aqui, ó, são muitas pseudoclasses que a gente tem. Eu não vou falar de todas aqui nessa aula especificamente, mas eu separei algumas que são super importantes aqui da gente entender. E uma das mais comuns é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo que quando eu passo o mouse sobre isso aqui, ó, ele muda a aparência dele aqui? A gente pode fazer isso aqui no nosso também. Por exemplo, deixa eu apagar esse CSS aqui, ó, que a gente não precisa mais dele. Mas imagine que quando eu passar o mouse nesse H1, acho que é H1, né? É um H1. Eu queira fazer alguma coisa, mudar o estilo dele para alguma coisa. Eu posso usar a classe, eu posso usar a tag, ou enfim, eu posso selecionar esse elemento e daí utilizar uma pseudoclasse. Essa pseudoclasse, ó, vou utilizar a classe. A pseudoclasse vem depois dos dois pontos aqui, ó. Então aqui, depois dos dois pontos, eu vou colocar o que eu quero. O que eu quero? Quando o mouse está sobre o elemento. E aí, sobre o elemento vai ser hover. Ou seja, quando eu passar o mouse sobre o elemento, eu quero um background red, por exemplo. Então agora, se eu passo o mouse sobre o meu elemento, ele fica vermelhinho assim, beleza? E daí eu posso fazer o que eu quiser aqui a mais, né, no caso. Por exemplo, uma coisa interessante que a gente pode fazer no CSS é eu pegar essa classe heading e falar assim, ó, nesse elemento aqui, toda transição que ocorrer, toda classe que mudar, por exemplo, toda propriedade que mudar nesse elemento, eu quero que aconteça algum efeitinho. Então eu vou falar assim, ó, transition, e aí eu vou falar todas, all. Eu vou falar quanto tempo que eu quero, pode ser em segundos, por exemplo, 1 segundo. E aqui eu vou falar como que eu quero que esse efeito ocorra, no caso. Então eu vou colocar easy in, out. E aí agora, quando eu passar o mouse, olha o que acontece, que interessante. Porque ele está mudando uma propriedade. Então ele está usando isso daqui, que eu te falei, a transição, para mostrar como que essa transição ocorre aqui no caso. Então aqui eu posso colocar ou em segundos ou em milissegundos, ms. E aí, ó, você vê, por exemplo, se eu colocar 300 ms, ó, fica mais rapidinho, bem mais rapidinho, beleza? Aí a gente vê a transição ocorrendo. Essa transição não funciona em todas as propriedades do CSS aqui no caso, mas algumas, igual background, que é super interessante de ver ocorrendo, beleza? Então a gente tem o elemento hover. Esse hover também é muito utilizado com links. Então se eu tivesse aqui nesse lorem um link, no caso, eu vou colocar só um cerquilho aqui no link, porque só para exemplo, vou colocar esse lorem ipsum barra a. E aí eu posso, ele fechou aqui e eu fechei também. Então a gente brigou aqui para fechar, para ver quem que fechava o link ali, lá de novo, ó. Beleza. Então agora eu tenho um link aqui, né? E aí presta atenção no estado do link, ó. Você tá vendo que ele tá roxinho assim. Isso é um estado de um link visitado. E a gente pode manipular isso também. Mas vamos olhar outras coisas aqui, ó. Vou colocar um outro link aqui, ó, que eu nunca visitei, para você ver que ele vai ficar com cor diferente, ó. Vou colocar aqui nisso aqui, ó. Nunca fui visitado. E salvei. Você vê que esse aqui tá numa cor, esse outro aqui tá noutra cor. Então, isso são estados que a gente pode utilizar para configurar o nosso link. Para a gente configurar um link normal, a gente pode usar ou classes, ou a gente pode usar a tag, né, no caso. Então, por exemplo, vou colocar um background em todos os links de red, no caso aqui, beleza? Então, todos os links têm o background red aqui. Mas, aliás, ao invés de background, ficou muito esquisito ali, eu vou colocar uma color. Todos os links têm uma cor, pode ser dark orange, beleza? Mas aí, a partir disso aqui agora, eu posso colocar cores diferentes para links que não foram visitados e para links que foram visitados. Então, por exemplo, se eu pego e falo a pseudoclasse link, quer dizer link que eu nunca visitei. Então, a cor dos links que eu nunca visitei vai ser
sei lá, Deep Pink, por exemplo. E aí eu salvando, você vê que aquele link que eu nunca tinha visitado ficou daquela corzinha ali. Mas eu também posso colocar nos que foram visitados. E aí, os que foram visitados vão ser com Visited, beleza? Então aqui eu tenho todos os links. Aqui eu tenho link que nunca foi visitado e aqui eu tenho link que já foi visitado. E aí eu posso colocar a cor nele aqui de Firebrick, por exemplo. E aí ele mudou a cor ali. Além disso aqui, eu também tenho a pseudoclasse Hover, que a gente viu anteriormente. Então, quando eu passar o mouse sobre isso aqui, suponha que eu queira que ele fique com background de uma cor. Vamos ver uma cor aqui mais escura, dark, vou colocar dark, sei lá, blue ali, e color, white. E eu quero que ele não tenha aquela linha embaixo, text decoration none. Então, quando eu passar o mouse sobre esses links, ó, ele muda para cor branca, fundo daquela cor ali e some a linha embaixo, ó, tá vendo? Então é basicamente isso que são pseudoclasses. Outras classes que a gente tem também ainda no link, a gente pode utilizar uma classe que chama Active. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Essa classe Active indica que um elemento foi clicado. Ele está ativo no momento, ele está clicado nesse momento. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu vou só mudar o fundo. Ó. Por exemplo, vamos pegar uma outra cor dark. Ó. Vou colocar... pensar uma cor aqui... vamos colocar esse aqui. E aí, ó, quando eu clicar no link e segurar o mouse, ó, ele fica daquela cor ali. Se eu soltar, ele já não fica. Ó. Só que se eu soltar aqui, ele vai tentar ir pro link, né, no caso. Então, eu tô segurando só o mouse aqui para você ver. Ó. Segurando aqui também, ele fica ativo. Beleza? A gente tem também outra coisa que é interessante em inputs, por exemplo. Vários elementos têm esse estado também, mas é interessante no input, por exemplo, porque a gente pode mudar alguma coisa. Deixa eu pôr um input aqui para cima, para ficar lá em cima aqui da página. Vou pôr aqui input type, só vou colocar o type text, por exemplo. E aí, ó, esse input aqui, ele tem um estado que é tipo assim, quando eu tô aqui nele, ele tá em foco, beleza? Botões também tem isso, vários elementos tem isso. E eu posso, por exemplo, mudar a configuração dele quando ele estiver em foco. Por exemplo, suponha que eu queira pegar todo o input que tiver em foco, focus, e eu quero fazer alguma coisa com esse input. Por exemplo, eu quero colocar uma sombra nele. Então, box, shadow. Aí eu vou colocar só um espaçamento aqui, uma sombra de, sei lá, RGBA 0.0.0, bem um preto um pouquinho clarinho, né, no caso. Meio transparente, vou dar uma configuração. E aí, quando o meu input estiver em foco, aparece essa sombrinha aqui do lado, tá vendo? Você tá vendo que ele já vem por padrão com outline aqui, preto, né? Eu posso colocar também aqui, tirar esse outline none, por enquanto. Porque eu tô configurando o foco dele, então... quando eu faço essa configuração do foco aqui, quer dizer que eu quero que ele tenha uma borda também. Vamos colocar border, 1 pixel, solid, black. Aí ele vai ficar com essa bordinha preta, no caso aqui, e a sombrinha, não sei se está dando para você perceber que tem uma sombra do lado. Ó. Então, quando eu entro no input, ele tem uma bordinha aqui, no caso, ó, tá vendo? Esse é o estado de foco desse elemento aqui. Eu tenho outras... coisas relacionadas com input aqui também, que seriam quando ele está habilitado, quando ele está desabilitado, quando ele está checado, né, marcado, igual esse checkbox aqui, ó, que a gente falou na última aula. Inclusive, como eu te falei, ó, esse input também tem foco. Ó, se eu clico nele, ele fica com a sombrinha também. Beleza? Então, vários elementos têm foco na página. Então, vamos colocar aqui, ó, o habilitado, né? Vamos colocar que esse aqui está disabled, no caso. Então, ele ficou com uma configuração aqui mais ou menos, né? Só que eu posso vir no meu CSS e mudar essa configuração, fazer do jeito que eu quiser. Então, quando ele tiver disabled, no caso, eu quero que o background dele seja red, ou essa cor aqui esquisita. E aí, ele vai ficar assim. Se eu tirar esse disabled aqui, ele volta ao normal, beleza? Então, toda vez que ele tiver disabled, eu posso colocar um cursor. Tá vendo que aqui, ó, não muda nada meu mouse. Mas eu posso falar que o cursor dele vai ser, por exemplo, not allowed. Beleza?
E aí eu passando o mouse, ó, o cursor vira um símbolo de não permitido, entendeu? Então eu posso fazer essa configuração baseando no estado ali. Uma outra coisa também que eu posso colocar, se eu quiser, enabled. Então se ele estiver ativo agora, que essa configuração vai ser ativada. Então se eu tirar isso aqui, ó, e colocar agora, a configuração ficou invertida, né, no caso. Ele aplicou essa configuração enquanto o input estava habilitado. E aí, a diferença de disabled e enabled, que seria disabled e enabled, né, em inglês, significa que o disabled, ele tem o atributo disabled, e o enabled significa que ele está ativo, está normal, beleza? Eu também tenho esse checked aqui. E esse checked aqui é interessante, no caso, porque a gente pode passar a combinar algumas coisas. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos usar esses inputs aqui mesmo. Pode ser esse input aqui, ó. E suponha que eu vou deixar aqui já configurado, eu vou deixar um P aqui com Olá Mundo. Então eu tenho o meu input, que é esse daqui, na verdade, que eu tô falando, né? Que é esse input. Eu vou tirar um deles aqui, ó, só para eu mesmo não confundir qual que é qual ali. Então eu tenho esse input, que é um checkbox, e eu tenho esse parágrafo Olá Mundo. E aí, nesse checkbox, eu vou tirar isso aqui para não ficar pegando configuração dos outros ali, ó. Nesse checkbox, eu posso falar, olha, quando esse input tiver checked, o tamanho dele vai ser diferente. Então, width 50 pixels e height 50 pixels. Então, quando eu marcar esse input, ele fica gigante. Quando eu desmarco, ele fica menor, beleza? Porque ele mudou o estado para checked ou unchecked, né, no caso. Só que, lembra que a gente já aprendeu alguns seletores antes, então tem umas coisas interessantes que a gente pode fazer, inclusive que envolve um pouquinho de lógica, né, no caso. Por exemplo, lembra daquele menu que eu te mostrei na página que eu fiz anteriormente, que eu usei um checkbox? Eu posso falar que quando esse input estiver checado, no caso, esse parágrafo vai mudar alguma coisa nele. Porque, ó, se a gente observar, eles são irmãos, né? Os dois são filhos do body. Só que esse parágrafo está diretamente depois do input. Então, eu posso selecionar, usar o adjacente lá, sibling selector, para falar que quando esse input estiver checado, esse P vai ter alguma coisa. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Esse input aqui está checked, e aí eu quero que depois dele venha um P. Então, quando eu marcar esse input, você vê que o que muda é o P. Só que eu só estou mudando o tamanho, né? Deixa eu mudar o fundo para você ver. Background, red. Então, quando o input está marcado, P muda para essa cor aqui. Quando ele estiver desmarcado, P volta a ser alguma coisa, beleza? Então, você está baseado num elemento, você está mudando outro elemento aqui no caso. E foi exatamente assim que eu usei para fazer aquele menuzinho lá que você viu anteriormente no site. Eu marquei o input e esse primeiro irmão dele aqui ficou selecionado. Isso sempre foi muito comum utilizar isso aqui, isso é bem antigo, na verdade. Mas se eu tivesse outros P's, como eu só usei o adjacente aqui, só o primeiro vai ser selecionado, por conta do seletor de mais ali que a gente utilizou, beleza? Outra coisa que a gente tem, interessante também, é o first child e last child, por exemplo, muito interessante para a gente fazer alguma coisa assim, ó. Suponha que eu tenho aqui uma div, vou chamar de classe pi, e eu vou ter uma UL aqui com um li, no caso. Aqui no VS Code tem um negócio que chama emet. Se você digitar li, por exemplo, vezes 3, ele já cria 3 li para você. Você só digita aqui item 1 tab, item 2 tab, item 3, beleza? Então tem uma lista já com 3 itens aqui. Isso é interessante que é mais rápido, né? E aí eu tenho a classe pi, eu vou colocar aqui classe igual a lista. E aí na lista eu tenho lis, né, no caso. Então eu vou selecionar aqui, ó, pi, lista, li. E aí, se a gente quiser ver, ó, background, red, só pra gente ver o que está sendo selecionado. Então, o que foi selecionado foram todos os li, que é list item, dentro da lista. Só que se eu quiser só a first child, só o primeiro filho, posso selecionar somente o primeiro filho. Eu quero só o último filho, last child. Beleza? Então, eu posso fazer esse tipo de seleção aqui. Inclusive, dependendo do que eu estiver selecionando, eu posso selecionar mais coisas. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante aqui para a gente conversar sobre. Ó. First child, full screen, focus, a gente já falou. In range, invalid, last child,
Last of type, link, not é um seletor de negação. Esse aqui eu vou deixar para outra aula. E esses outros aqui, ó, a gente vai falar deles em outras aulas. Only child, não é muito interessante. Read only, enfim, você pode ler esses todos aqui, ó. Esse aqui é interessante, ó, required. É para inputs, né? Então, se você observar aqui, ó, se eu tiver um input, que é... Eu vou colocar só o required aqui, ó. Você vai ver que eu tenho um input, como eu não falei nada, ele é um input do tipo texto que é requerido aqui. Então, eu posso fazer essa seleção também com a pseudoclasse aqui. Então, input que for required vai ter o background red, só pra gente ver, ó. E aí, ele é requerido, ele tem um background red. Se eu tivesse um outro input aqui, ó, vou duplicar esse aqui. Eita! Teclado não ajuda. E vou tirar o required, você vai ver que ele não tem isso aqui. Então, eu posso fazer o meu estilo baseado no estado em que o elemento se encontra na página. Então, isso é muito interessante. Tem válido, tem visitado, a gente já falou. Target, Scope, Write, Read Write, enfim, tem vários aqui, mas eu não vou falar deles todos não, porque eu vou deixar para falar desses aqui também que eu acho bem interessante. A gente vai usar esse negação lá no site que eu fiz. Esse nth child também é interessante também para a gente ver em outra aula, beleza?